Fala, galera! Estamos aqui mais um super episódio do PHcast. Hoje com um convidado, amigo, querido, um cara com um currículo invejável. Ele é médico veterinário, fundador da Prontodog, professor há 26 anos, coordenador do curso do programa de residência de medicina veterinária da Unicesumar, fundador do Núcleo de Apoio Veterinário, que é um centro de diagnóstico extremamente relevante aqui no norte do Paraná. Montanhista de alta altitude. O cara tem no currículo três das 7 montanhas mais altas do mundo, que é o Elbrus, Kilimanjaro e o Aconcagua. Apaixonado pela Itália, querido por todos, amigo de trilha, já fiz o Pico Paraná e o Pico Marumbi com ele. Inclusive o Pico Marumbi, o Bruninho estava junto, meu filho, foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Estou aqui com nada mais, nada menos que o grande Carlos Maia Bettini. Carlão. Isso aí, PH. Bem-vindo, Carlão. Grande amigo. Carlão, você é um cara que estava na minha lista aqui desde o começo, há um ano atrás, quando começamos com o PHcast. Você é um cara que eu admiro demais, extremamente inteligente, crítico, enjoado, seletivo. Cara, amigo de todo mundo, mas você é um cara diferente, cara muito inteligente. Tive o prazer de entrevistar aqui teu irmão, o Bettini, que também é um currículo invejável dentro do serviço público, com um apoio à sociedade, né, com o trabalho relevante que fez. Sim. Então, família Maia é famosa em Maringá, né, Caio? Eu falei porque tem de tudo ali, né? Tem de tudo, tem. Mas todo mundo é gente boa. Brunão, Juscelino, Exato. Bimba, Tuca. Deixa a senhora. Galera top, né? O time é grande, hein? PH, eu que fico, assim, extremamente lisonjeado pelo teu convite. A gente já se conhece há um bom tempo, né? E desde que era moleque, aliás, quando moleque você já... a gente já fazia negócio, acho que você tinha 25 anos atrás. Anos, né? Um dos negócios que eu lembro foi a venda de uma caminhonete para mim. Você lembra? Uma Ranger. Uma Ranger. Uma Ranger STX era minha paixão. Eu tava aprontando muito, meu pai fez eu vender ela, sair de lá com um golzinho branco. Mas a Ranger toda ferrada. Não, por fora, tava igual aquela Kombi de prefeitura. Boa de ano, mas ruim de lata. Exatamente. Mas é isso aí, então já há alguns anos eu fico muito lisonjeado pelo convite e vejo o quanto a gente cresceu, né, junto em todo esse tempo. Para mim é um orgulho estar aqui com você hoje. Não, Carlão, você tem muito a falar pra gente hoje, você é um cara extremamente disciplinado. E hoje eu acho que isso é uma das coisas que mais falta na galera, que fala de motivação, fala de outras palavras aí bacanas ali, envolventes, mas ninguém tem a disciplina. E você é um dos caras que eu tiro o chapéu para isso, tanto que a Laura, minha filha, com o Otávio, a família deles, sempre vão lá para Santa Catarina. Sim. E falavam para mim, pai, todo dia o Carlão vai estar no porra do Morro do Careca. É isso mesmo? Morro do Macaco. O Morro do Macaco. O mochila nas costas, ia pra praia com a família, enquanto a família tá descansando, você acordar de madrugada para subir, voltar, o pessoal tá acordando para não impactar no lazer da família. Exatamente. E porque é a hora que, você tá num paraíso, você tá em Santa Catarina, um lugar espetacular, pra hora que você vai relaxar, você tá lá, focado na outra missão, equilibrando tudo isso. E a gente fez o Pico Paraná e o Pico Marumbi junto, era um treino. E você, uma resiliência, uma resistência, a gente já fez juntos, né? Então a gente sabe dos desafios que é tanto uma trilha como o Pico Paraná, o Marumbi, como uma montanha de alta altitude, como você fez agora em janeiro. E esqueci de falar, primeiro maringaense a fazer o cume do Aconcagua. Eu estive lá em 2013, faltou 150, 200 metros para eu fazer o cume. E o Carlão, depois de 12 anos, conseguiu a façanha com a expedição da Grade Six, com o Carlos Santalena, que é outro cara bizarro, tá lá no campo base hoje do Everest, né, Carlos? Esse cara é uma lenda, assim, né? Hoje do montanhismo brasileiro e eu posso falar que mundial, né? Ele já fez 4 cumes, ele tá indo pro 5º. Do Everest. Do Everest, né? E tá com uma galera, tá com
8 brasileiros, ele já conseguiu levar 18 ou 19 brasileiros para o cume do Everest. Então, um cara, assim, diferenciado. Agora, para Aconcagua, eu fui junto com ele e a gente percebe a fortaleza que é o Carlão, sabe? O Carlão é um cara, assim, na montanha ele é um monstro, um cara gigante demais, com uma força e uma capacidade mental de gerir todo o processo, porque você está numa montanha que é um ambiente totalmente inóspito, um ambiente difícil, né? E o cara conseguir ali te dar uma ajuda nesse processo, o cara é espetacular, né? Não, ele... E estamos na torcida aí, né? Porque agora, por esses dias, ele já vai partir para o campo 1, depois a reta final. Eles estavam em treinamento aí na Cascata Umbu, e que é um ponto dificílimo, né? Sim, a cascata de gelo lá é um dos trechos, é perto do campo base, mas aquela travessia ali antes do campo 1, 2, 3 onde tem aquelas gretas, né? Exatamente, aquilo ali tem aquelas escadas penduradas, amarradas. Parece que tá tudo meio mal amarrado aquilo ali, né? Cara... eu olho aquilo ali, para mim, é um desafio muito grande. Eu nunca pensei em escalar, mas porque só de ver aquela escada ali... aquilo já dá o batimento já acelera. Enfim, situação extrema ali mesmo, né? E uma coisa que você falou agora há pouco aí que eu achei interessante é assim, né? A questão da disciplina, né? E você vai concordar comigo, porque não tem como não concordar nesse ponto, né, PH? Se a gente não treina antes, como que acontece lá depois no trajeto? A gente sofre muito na montanha, né? Muito. Então, talvez essa disciplina, ela venha junto, né, com aquele sofrimento que você tem antes, para depois você sofrer menos atrás, menos na frente. Então, na praia agora, né, que a gente, janeiro aí na prévia do Aconcagua foi um exemplo disso. Eu tenho que acordar cedo, né, para pegar não só o dia nascendo aí, no caso, uma temperatura mais leve, um momento do dia que você consegue treinar com mais facilidade, né? E também essa questão familiar, né? Porque se você foca só no treino, aí você acaba deixando a família num momento que é um momento de convívio. Então, tudo isso faz com que tenha que manter um ritmo de treinamento. E eu acordava cedo, fazia aí ao redor de 12 quilômetros de manhã, saía de Mariscal ali, a Praia da Tainha, que é uma montanha, me ajudou demais aquele trecho, né? Aí à tarde fazia o Morro do Macaco e também nadava. Então, assim, fazia 3 vezes ao dia, estava fazendo atividade. Isso me fortaleceu muito para a Aconcagua, que você sabe que é uma montanha muito dura, né? Não, uma montanha dificílima. Cruel. Só quem passa um desafio desse, né? A tamanha complexidade que é de checklist diário, de equipamentos, de organização, de alimentação, uma pilha que falta na headlamp tira você do jogo. Do jogo no último dia, detalhes pequenos, né? Eu acho que essa disciplina, eu em especial, me ajuda muito no dia a dia, né? Exato. Ter aquela consistência de revisar, parece que é toque, mas não é, na verdade é a busca, né, pelo objetivo de todas as formas, evitando qualquer chance de erro. É até engraçado, né? Quantas vezes a gente abre a mochila abre e fecha a mochila, tira dentro, volta o tempo inteiro, porque você... Aí você viu aquele negócio que tá lá, daqui a pouco você abre de novo para conferir se tá lá. Será que tá lá mesmo, né? Porque é isso que acontece mesmo. Na montanha a gente já viu o cara perder dedo por questão de perder uma luva quando tá lá a 6.000 metros e longe do acampamento para retorno. É a pilha mesmo da lanterna que tira o cara do jogo no último dia, depois de longos 10, 15 dias em montanha. Detalhes pequenos, né? Esse tempo aí realmente ele judia, né? Porque cada dia que você passa ali, você vai... mental, fisicamente. Você chegou a perder muito peso no Aconcagua, Carlão, lá, assim, com relação... Eu perdi na época 7 quilos, definhando lá, né? Porque o organismo não quer se alimentar. Exato. Você tem que tomar 4 litros de água por dia, você não quer tomar nada. Exato. Né? O teu corpo, o metabolismo, a digestão, tudo fica mais complexo, né? Eu perdi de 7 a 8 quilos também nessa viagem. Tanto é que descendo a montanha, eu tirei uma foto na chegada, né? E eu mandei para a família, o pessoal, quem que é, né? Não tava nem fininho, cara fino. Não, você tá bem pra caramba, cara. Não, tem que melhorar sempre.
O Aconcagua, na realidade, é assim, né? Você começa bem e o tempo de montanha vai gerando algumas coisas. Por exemplo, eu deixei minhas coisas aqui, família, deixei minhas empresas, a faculdade. Isso tudo, né, mexe com a gente, porque, pô, será que tá tudo legal? Tá tudo bem? Graças a Deus, né? E a forma de comunicação hoje a Starlink, essas coisas acabam trazendo uma facilidade, né? Eu tinha momentos que eu tinha internet, isso não tem dinheiro que paga, porque você escutar a voz da tua família, saber que tá tudo bem, que tá tudo ok, né? Então a gente não tinha um isolamento completo aí nesses 20 dias. Porque o fato de você ficar 2 dias hoje sem ter um contato com a família, isso vai te provocando um certo... Parte emocional vai... parte emocional vai indo pro chão, né? E isso acaba competindo com a tua parte física, porque se tua cabeça não tá boa e você sabe bem disso, né? Eu acho que em qualquer situação, se a cabeça não vai bem, você não consegue gerenciar esse processo até o cume. E isso é um dos pontos mais difíceis, né? E a hora que você coloca lá, pô, e é interessante isso, né? Quando a gente tá sei lá, 15 dias aí de montanha, ou já no processo, e você sente isso, né? Você fala, não, eu vou conseguir. E a hora que isso bate, cara, pô, você sobe, você vai e não tem desacordo, sabe? A não ser que aconteça um acidente, machuque, que é outra coisa que você fica o tempo todo preocupado, né? Sim. Recentemente eu fui lá pro Cotopaxi a 5.200. Bolívia? Na Bolívia. No Equador, desculpa, no Equador. E eu estendi a panturrilha a 5.200. Eu já tinha feito o cume dessa montanha, fui fazer a segunda vez e rompeu a panturrilha. Tava com o grampon, a hora que pegou numa estrutura de gelo ali, eu forcei um pouco mais e rompi a panturrilha, né? Imagina você descer com uma perna de 5.200 metros, né? Também nessa montanha, recentemente, o mesmo guia que desceu comigo, né, que me ajudou, ele foi pego por uma avalanche, cara, nessa montanha recentemente. Fraturou as 2 pernas, quase morreu. Tá em recuperação no hospital desde então, né? Foi em janeiro isso que ele acabou se machucando. Então, a montanha, ela, se você não tem a cabeça boa, mas também tem que cuidar, porque pode correr risco aí de um acidente ou outro. Ela é fascinante, né? Ela é extremamente. Mas tem os riscos, né? Até mesmo fone de ouvido, o pessoal pede para não usar em alguns trechos, em virtude do pessoal que está em cima, pedra que pode rolar. É risco constante, igual você falou mesmo, de até mesmo no plano ali, com relação a uma pedra, a superfície, enfim, e vai mudando tudo, né? Você começa com vegetação, você vai subindo, vai mudando tipo de terreno, aclive, declive, é uma situação extremamente hostil ali, né? Chegando aí a 4.000 para cima, é aquele aspecto lunar, assim, né? Aquela coisa sem vegetação nenhuma, só pedra, mas que contrasta com a neve e acaba ficando mais ágil. E os dias que acorda, eu lembro em Nido Condores, que você deve ter passado ali, né, esse ano, que é 5.000 e alguma coisa. Sim, eu passei do lado porque na realidade eu fiz a rota 360. Você fez a 360, eu até vi que você tinha me encaminhado pelo WhatsApp, sim, que era de um aplicativo que mostrava todo o circuito inteiro. Sim. E vocês entraram pela rota, como chama essa rota? Na realidade, a rota ela chama... Porque eu entrei por Orcones e saí por Orcones. Você fez como se fosse uma face norte, o caminho para sair... a gente entra em Plaza de Vacas, certo? E aí você vai contornando a montanha pela direita. A gente passa para Casa de Pedra, Pampa de Lenhas, aí vai para o Plaza Argentina, Campo 1, Cólera, e Cólera aí culmina naquela noite que é a mais difícil. Sim. De tudo. Cólera é 6.000 metros, né? Exatamente. Aí eu dormi em 6.000 metros, eu dormi ali em Cólera também. Ali onde a gente encontra quem faz a rota normal. Entendi. E quem faz a rota É só em Cólera. Só em Cólera. Que é o campo 3, porque quando do campo base indo por Plaza de Mulas, você foi por Plaza de Vacas, sobe para o campo 1, depois é Nido Condores e Cólera, né? E aí, então, mas de Cólera você desceu pelo campo base tradicional aí. Pelo tradicional, por isso que a gente passa ao lado de Nido,
eu dormi em Plaza de Mulas, né? Então acabei... É legal pra caramba, né? Parece uma comunidade ali, né? É uma comunidade, ali você encontra gente do quanto é Tem lá lado 400 pessoas de 200 nacionalidades diferentes. É Exatamente. filipino, é asiático, é americano, é alemão, é o mundo inteiro tá ali, né? Cara, é uma comunidade realmente de, olha, gente de tudo quanto é lado desse mundo aí que tá ali para conhecer, outros para trabalhar, né? Eu encontrei brasileiro trabalhando lá, artista, tem um... Tem o cara da galeria lá, aquele maluco lá. É o cara da galeria, o cara... Cara, a galeria de obra de arte mais alta do mundo. O cara tem uma galeria Exatamente. no Aconcagua com quadros, né? Ele jantou com a gente lá e você trocou uma ideia com Parece o Henri Cristo. Mano, igualzinho, né? Um cara diferente, assim, sabe? E às vezes aquele cara ele vai pra Bahia, leva o ateliê dele, ele fica lá na Bahia também pintando. Ou ele faz os quadros na Bahia, né? Normalmente no litoral baiano, e lá nas alturas, né? Ele mora lá durante 4.500 metros ali, né? 4.000, uns 90, 120 dias que fica ali aberta a temporada, ele mora lá. Ele mora lá, fica direto. o tempo Mora na todo. tenda, tem restaurante lá também de tenda, o cara quer tomar uma Coca-Cola, comer um prato, tem. Embora nossas equipes ali, nossas expedições, geralmente, é melhor até que o restaurante ali, né? Que a gente também, um pouquinho mais enjoado, né, Carlão? A gente gosta do desafio, mas, queira ou não, a estrutura organizacional tem que estar também... Cara, os caras são profissionais hoje ali, o negócio é muito bacana. Quem um dia, né, se interessar em conhecer, é top demais, né? E teve um fato aí no final você já tá destruído, né? Porque fisicamente, mentalmente, aí você sai de Plaza, de Mulas, até o final, né? Que é o parque, a entrada do parque. No meio do caminho, os caras fizeram uma tenda, né? Num dos acampamentos lá no meio do caminho. Pô, tinha fruta, tinha refrigerante. Você fica 20 dias sem ver, né? Sim. Aí, de repente, aquilo ali parecia um oásis, né? Então, os caras são muito preparados, assim, sabe? Eles cuidam mesmo da turma aqui. Sim, e quando a gente fala de ambiente hostil e de recursos, limitação de recursos, né? A gente fala recurso não leva dinheiro, não, mas é recurso de água, é de alimentação, é de pilha. Lá, depois do campo base, é derreter gelo para tomar água, né? Você não tem mais uma rede de abastecimento é derreter gelo para tomar água. É derreter gelo, tem que tomar cuidado, acho que você vai lembrar disso. A água de lá tem muito magnésio, né? Então, se você toma água do degelo ali que passa nas pedras, ela traz muito magnésio, então você tem que pegar a água do gelo, que ela não tem magnésio, e o magnésio ele pode tirar da jogada, porque vai te dar diarreia vai te desidratar enfraquece e acabou, né? Já era. Então, aí você toma aquela água de gelo, a água de gelo tem aquele gosto de geladeira, né? Aquele troço que você vai, um dia vai bem, no outro mais ou menos, e depois até a água para descer vai ficando difícil ali, né? Vai. E pessoal, porra, como eu valorizo um copo de água, uma simplicidade de um copo de água aqui. Pois é. Porque a gente acordar com sede, tem que sair da barraca em temperatura de 20 graus negativo. Exato. Derreter para fazer cara tem que ter uma disciplina, uma força emocional. Que eu divido ali, Carlão, em 3 partes do desafio. Um terço parte física, que é isso que a gente faz aqui, Sim. de forma com muita disciplina, ritmo, rotina, todos os dias, um terço. Um terço a aclimatação, que aí depende dessa adaptação lá. Sim. Que é tomar muita água, que é não ter uma contaminação por magnésio ou mesmo uma higienização, porque também o ambiente é hostil para banho, o ambiente é hostil para fazer todos o número 1 e número 2. Então, um terço físico, um terço a aclimatação, que depende do teu organismo e a chegada desse cuidado, e um terço emocional. Acho que o emocional tem tanto peso quanto esse preparo físico e essa adaptação da aclimatação. O emocional, ele pega muito mesmo. Eu acho que você está certo nisso aí. Nesse um terço do meio que você falou, que é em relação à aclimatação, um dos maiores medos para mim na montanha, nesse processo, é acidente, é se machucar, né? Porque se andar sobre pedra solta, se andar sobre gelo, qualquer coisa que aconteça ali, você está fora também. Então, tem que estar muito atento, né, nesse processo. E a parte emocional, né, eu trabalhei muito isso e eu vejo o aspecto
que mais me ajudou, sem dúvida nenhuma, né, é realmente o contato com a natureza, o contato espiritual que você acaba, né, de uma forma ou de outra, se você se apega a isso e você começa a contemplar a natureza, que você começa a contemplar as coisas que você está vivendo ali, e a espiritualidade que a gente acaba entrando em contato mais profundo, isso te ajuda muito, muito, muito a realmente trabalhar esse momento de distância da família, distância da sua vida real, né? E aproveitar, né? Eu me lembro de um detalhe, uma noite muito fria, você falou, sei lá, -10, porque é fácil lá, né? Falar Não, -10. saiu o sol já derrete a temperatura, se tem vento, então a sensação térmica às vezes é -10, mas a sensação é -20, -30. E essa noite ficou marcada porque eu estava no campo 1, né? Eu saí, tinha uma montanha ali perto, saí à noite, meti a lanterna na cabeça, falei, eu vou sozinho ali, cheguei na lanterna, tava com a blusa, casaco, cara, à noite, assim, sem uma nuvem, só estrela, porque não tem luz de lugar nenhum. Aí eu vi as barracas ali embaixo, sabe, um ou outro iluminado. E ali eu fiquei ao redor de 1h30, 2 horas ali. Passou que eu nem vi, sabe? E esses momentos, às vezes, você fala, meu, o que eu tô vivendo aqui, né? Um troço que, pô, fiquei quanto tempo me preparando para isso. E você vai trabalhando isso, cara, isso vai te energizando de uma forma, sabe? Que aí você conversa com Deus, aí você conversa com o teu coração, e esse momento aí realmente essas coisas que eu acho que fazem a diferença. Aquele momento da barraca, né? Você tá ali, vento batendo, aquele troço. Você tá vivendo a história, né? Tá, então, pô, foi... Quando tiver os netos, você não vai inventar a história. Não, não. Você vai contar a história, cara. Você vai buscar na memória, não vai buscar na imaginação, não. Não, não. E esses momentos, assim, eles são marcantes porque eu sou professor, tenho as empresas, sou médico veterinário. O montanhismo é um esporte, né? Então, dentro do esporte, você viver o Aconcagua acaba sendo uma das montanhas icônicas do mundo, né? Porque ele é considerado uma montanha ele é 7.000, mas considerado uma montanha de 8.000 comparado às montanhas do Himalaia. Ou seja, uma montanha bastante difícil, que é um projeto de vida isso, né? Então, você acaba conquistando aquele momento ali, traz uma sensação de realização muito grande. E esse contato, esse aprendizado que a gente tem com a montanha, que eu acho que isso é o mais legal. No começo você falou da disciplina, mas eu acho que essa coisa de trabalhar realmente o teu espiritual, de você poder realmente olhar para a natureza de uma forma diferente, né? Você vê... A gente fica muito tempo sozinho, né? Embora você tá ali com turma, você tá naqueles deslocamentos, tem hora que você não fala nada, você não conversa com maioria das vezes você não fala, né? nada. Você não aguenta falar. Porque é muito difícil falar. O dia de cume, então, um dia que você vai ter, quase não vai ter foto, não vai ter vídeo, não vai ter nada, porque você não quer fazer nada, você só tem um foco. Cara, é louco o trem. Você nem sabe quem tá do lado com tanta equipamento. Exato. Mas eu organizei muito, parece a cabeça igual um HD, as pastas ali. Porra, lembrava de amigo de 30 anos atrás, da infância, cara. Porra, o Andrei, caralho, onde tá aquele cara? Cara que você nem lembrava mais, assim, da tua vida. Organizei muita coisa, questão familiar, olhar para trás dia a dia da minha vida, os dias difíceis, os dias de glória, as besteiras, os momentos muito legais também. Assim, a gente com a gente, você se resgata, né? Você faz um flashback aí da tua vida, né? Você faz realmente uma análise, né? Sem querer fazer análise, Sim, a coisa vai pintando, né? Vai vindo no automático mesmo. Isso é muito... E se olhar ali, né? Igual você falou, subiu, vi as barcas embaixo, você olhar para você mesmo, olhando de cima do universo, cara, você tá ali num dia, num local extremo, possivelmente ninguém sentou naquele lugar ainda que você estava, sabendo que não tem retorno, é só avançar, o que estava para esperar, a cabeça fica derretendo, né? Porque principalmente acampamento 1, Plaza Argentina, acampamento 1, você não sabe realmente o que vai te esperar. Todo mundo fala, o último dia ali de ataque ao cume é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil, você fica naquela também, né? É extremo, né, cara? É extremo, né? Foi o dia mais extremo da tua vida? Das 3 montanhas, Rússia, que é o Elbrus, Kilimanjaro, na Tanzânia, e o Aconcagua, qual foi o dia mais extremo? O cume o mais difícil realmente foi o Aconcagua, né? Foi o dia mais difícil da tua vida? Foi, em relação ao esporte, assim, eu acho que sem dúvida nenhuma.
por quê, né, que isso é difícil? Primeiro, você já vem levando, vamos falar assim, levando pancada mesmo esses 15 dias ali, 12 a 15 dias de subida. Você já chega cansado, você já chega desidratado, a energia tua já está lá embaixo, você tem um dia que você vai ter que, de 12 a 16 horas, fazer o cume descer, né? Aí tem que acordar de madrugada, você já saímos do campo 2, do campo 1, né, pro cólera, ou seja, você já chega cansado 5, 6 horas da tarde, você tem que levantar às 2 da manhã e já partir para mais 12 a 16 horas. Então você já chega bastante desgastado e tem energia lá embaixo. E a hora que você passa ali, você chega na cueva, você fala, pô, você tá olhando o cume, tá pertinho ali, mas a hora que você tá na cueva, você ainda tem a canaleta para subir. A canaleta é pancadaria, né? Ali onde a galera realmente acaba desistindo, tem gente se acidentando. Eu vi na minha frente 2 pessoas que caíram ali, então assim, não aconteceu nada mais grave, mas o cara cai e não consegue retomar, né? Então, descendo de um ponto que tá olhando, tá muito perto. Então foi um dia realmente bastante difícil. E a descida, para mim, eu sofro bastante, né? Você já acompanhou nas montanhas, eu sofro bastante. Chega sem unha lá embaixo do pé? Sem unha. A descida, para mim, ela é tão difícil quanto a subida, né? E é um momento que não tem volta. Uma exaustão plena ali, né, cara? Acabou a bateria, acabou a energia, acabou tudo, força. O cara ali, ele entra... É na raça mesmo, né, cara? É na raça. Descida, eu também, é o momento mais difícil para mim. Todas as vezes Eu sofro muito na descida. A descida é extremamente desgastante. Porque o cara fala, fez o cume. Ah, beleza, mas você fez metade da montanha, né? O resto é a descida. Chegou, comemorou. Carlão, e você fez 3 dos 7 Summits aí, que é considerado. E tem 4. Você tem alguma... projeto futuro para seguir no projeto 7 Summits, ou as próximas não tem data definida, ou não tem esse objetivo traçado ainda ali? Que é o Karsten, Everest, Denali. Deixa eu ver qual que tá faltando aí. Denali, Karsten, Everest, Denali e o Vinson. É isso. O Vinson é uma montanha muito top que eu tenho vontade de fazer. O problema do Vinson é a questão financeira, é pesada. A estrutura para você fazer porque é num local muito inóspito, então é uma expedição cara. Isso talvez mais para frente. Eu acho que o primeiro da fita desses aí é o Denali, sabe? O Denali é uma montanha no Alasca, uma montanha também muito dura. Toda a expedição no Alasca, você tem que levar todas as tuas coisas, sabe? Todas as coisas. Você tem que amarrar um trenó no teu lombo e ir puxando aquele troço. Então você tem que levar barraca, comida, levar tudo num trenózinho. A condição atmosférica ali, as temperaturas, as oscilações de temperatura são muito grandes, né? E aí pode também prejudicar, mas é uma montanha que eu tenho vontade de fazer. É uma montanha muito bonita. O Denali seria a próxima. O Denali seria a próxima aí que eu tenho vontade de colocar. E aí vou sem muito plano para frente, né, PH? Porque a gente tem uma vida aqui a cumprir. Então, só que além dos 7 Summit, tem muita montanha bonita nesse mundo, então, né? Você fez na América do Sul, Bolívia, Equador. Bolívia e Equador eu fiz, agora essa da Argentina, né? E tem muita coisa bonita. Embora não são montanhas conhecidas, porque não estão entre a mais alta aqui da América Latina, mas são de altíssima altitude, de complexidade, que preparam, que na verdade é a base de preparação. Você pega um Chimborazo, por exemplo, no Equador, uma montanha espetacular, né? O Chimborazo tem um detalhe, é a maior montanha do mundo em relação ao centro da Terra, né? Porque está na linha do Equador, então em altitude ele é a maior montanha. A montanha é muito difícil também. O Cotopaxi, esse que eu fiz o cume, depois eu acabei me machucando, é a segunda montanha maior do mundo em relação ao centro da Terra. E uma coisa interessante, que você também viveu isso aí,
é que a montanha não é só o aspecto, né, de subir, ou comer, de você viver realmente aquela comunidade que está ali perto, né? Eu me lembro na Bolívia, pô, todo mundo... Você vê, o turismo para a Bolívia é um turismo pobre, né? O brasileiro não conhece a Bolívia, o mundo não conhece a Bolívia. Cara, se entrar pro meio da Bolívia, ali, você ir para aquela região do Sarrama, por exemplo, do Salar, é espetacular, sabe? Muito rico culturalmente Nossa, ali. é um negócio, assim, que não tem... Eu falo que um dos lugares mais bonitos que eu já visitei foi a região do Sarrama, na Bolívia. Então, um lugar totalmente diferente, com termas naturais que foram construídos pelos próprios índios ali, pelo povo local, as comunidades, aquela coisa que você entra em contato com a comida, com a característica do povo, né? Que as roupas, você vê a simplicidade das pessoas. Isso, a Bolívia é um lugar que me marcou, que vale a pena conhecer. Você falou uma coisa aí, eu sempre penso isso de Bolívia. Carlão, e eu adoro também, você foi lá para o Kilimanjaro, na Tanzânia, e você encontra os Maasai, você encontra etnias diferentes. E eu acho que aí a gente tem que, de novo, né? Não tem Carlão Maia, pronto dog, não tem coordenador, não tem nada, cara. É a gente sendo a gente, de novo, só com nem CPF, porque CPF vale no Brasil, né? Lá você não tem nem CPF. Você tem que fazer uma relação interpessoal, ter empatia, servir, ter trocas verdadeiras. Eu acho que a gente, de novo, volta para uma humildade lá do começo da vida, de entender as reciprocidades, de entender as relações humanas, de respeitar as diferenças, as diversidades, as dificuldades, né, cara? E como é legal conhecer essa cultura louca de ver. O mundo é muito grande, cara, é muito fascinante, né? Você pega a Tanzânia, né? A gente falando aí do Kilimanjaro, pô, vou falar assim, as pessoas de uma forma geral, né? Você vê a alegria do africano, né? É um negócio bizarro, sabe? E ao mesmo tempo, os caras vivem num sofrimento, né? Que quem tá ali vê. Você vê a pobreza. Nós fomos num orfanato e nós ajudamos o orfanato. Recentemente o Richards também, que é outro montanhista. O Richards, da R80 de Londrina. Um abraço, Richard. Do Largados e Pelados. Exatamente. Estrela principal. Né? Foi com estilingue pro Largados e Pelados, Richard. Cara, nunca tinha usado estilingue. O cara levou cada uma. Esse cara foi... o Richards, foi quem realmente me ajudou ou foi o responsável lá no começo para me colocar, né, nesse caminho. E ele é daquele raiz, né? Não tem treta, mochilão nas costas, sozinho, não tem equipe. Você estava junto aquela vez que nós saímos para o Pico Paraná, que nós vamos fazer um bate e volta, que ele saiu descalço. Falei, a gente sai com bota, com equipamento, mochila, não sei o quê. O cara saiu de bermuda. Ele é uma força que é inacreditável. Ele é uma máquina. E esse pessoal, né, eles ajudam até hoje esse orfanato lá na Tanzânia, né? Um orfanato com 50, 60 crianças e que tinham 20 camas. Então dormia 3, 4 crianças numa cama. A pobreza é extrema, né? Até hoje eu ajudo o rapaz que subiu comigo a montanha, que acabou levando parte dos meus equipamentos, né? A gente cria laços afetivos, né? Forte. Você acaba criando e você vê que qualquer coisa que você ajuda ali faz a diferença, né? No final, eu me lembro também de amigos que doavam as coisas. Por exemplo, foram deixando bota, foram deixando blusa, foram deixando tudo para os caras coisas usadas, mas que faziam total diferença, né? Isso a vontade deles de servir, né, cara? Cara, é um negócio totalmente... Eu lembro que quando a gente estava no Kilimanjaro, subindo já numa altitude maior, a gente abria a barraca ali, tipo 6 horas da manhã, tinha uma bacia com água quente, né? Pra gente lavar o rosto, lavar a mão, escovar o dente. Cara, deixava uma bacia, você deixava a bota do lado de fora. Isso. Porra, com barro, você acordava, a bota tava tinindo ali, polida, né, cara? E assim, a genuinidade, né? A gente nem pedia, né? Os caras vieram para servir. A gente aprende muito, né? Assim, porque você vê tão pouco como faz muita diferença, né? E gestos pequenos nossos
como faz diferença, impacta a vida das pessoas, né, cara? Então, É o Hakuna Matata, né? Hakuna Matata, poli, poli. Poli, Hakuna Matata. O tempo inteiro os caras falando isso, né, cara? Eu tinha até marcado ali várias palavras e eu fiquei 3 dias lá antes de encontrar minha equipe, que eu fui na época com o Manuel Morgado. Sim. Eu desci lá em Dar el Salam, Dar es Salaam, que é a que é a capital. capital hoje, né? E aí eu fui pro Gorongoro. Sim. A pessoa que estava montando o meu roteiro, ela falou, não, como você vai para Tanzânia e não vai conhecer o Gorongoro? É um Gorongoro. É, exato. Que porra é essa? Aí fui ver, falei, caraca, velho. lugar, Jardins né? do Éden aí, considerado um lugar mais preservado, acho, da África selvagem, né? Sim. Cara, e aí eu fui 3 dias antes, dormi 2 dias ali no Gorongoro. Sim. Tem 2 hotéis ali Sim. de 6 estrelas. Eu sozinho, com o único guia que me pegou no aeroporto, ficou comigo 3 dias. Desci no Gorongoro, no meio do Gorongoro, desci do carro, que não pode ir lá, porque é muito perigoso. Sim. Tem as onças ali que ficam tudo... É. Cara, pô, foi um dia fascinante, sair numa tribo Maasai, cara, bizarro. Amei aquele país. Só para esclarecer, o Ngorongoro é um safari, né, que a gente faz dentro de uma cratera gigantesca, que deve ter aí uns 100 quilômetros de cratera ali, né, e os bichos ficam, entre aspas, presos nessa cratera, né, e é um negócio, parece que você tá lá no Parque dos Dinossauros, sabe, parece que você volta... Eu acho que o lugar do mundo, assim, preservado com toda essa fauna, flora, animais, é lá, né? Assim, porque como você falou que é uma cratera e tem esse diâmetro muito grande, os animais são residentes ali, né? Exato. E tem água ali também, então eles não precisam ir lá naquele seringuete, sair pra... Porra, é fascinante, cara. Ali é um negócio diferente mesmo. Você chegou aí no Gorongoro? Foi. Porque muita gente vai e não, acaba não fazendo. Porque eles deixam para fazer depois do Kilimanjaro. E quando a gente sabe, quando você acaba uma montanha dessa, a única coisa que você quer é voltar para casa. Exato. Tinha um cara que tinha pago para ir pro Gorongoro depois da minha equipe e não foi. Porque ou você vai antes, ainda que você tá... Porque a montanha esgota, né? Sim. Física e mentalmente, e você quer voltar para casa na hora, quando acaba, né? A gente acabou fazendo depois mesmo da montanha, né? Como outros lugares, né? Igual o Equador, que eu acabei indo para Galápagos, tem algumas... Você chegou para Galápagos, terra do Charles Darwin? Exatamente. Olha lá que foi a teoria da evolução. E aí você conhece, né? Por exemplo, eu quando ouvi falar de Darwin, eu falei, pô, esse cara morou na ilha, né? Ficou anos lá, né? E na realidade, a teoria... Ele escreveu em 15 dias, ele ficou 15 dias na ilha, né? Então, mas foi realmente a ilha que inspirou ele. Tem o centro de estudos dele até hoje lá, tem muita coisa do Darwin. Chegou a pisar lá? Sim, a ilha de Santa Cruz, se eu não me engano. Porque no passado não podia nada de... Não, você pode, hoje tem muita coisa em Galápagos ali, sabe? Tem passeios... sabe, espetaculares, tem muita coisa lá para se fazer, é um lugar que... Você foi fascinante você ter ido lá? Cara, que lugar espetacular, assim, sabe, é um negócio inexplicável Galápagos também. Né? Da onde que você sai? Você sai de Quito. Quito? Quito, a montanha, o nosso centro ali ficava realmente próximo a Quito, aí terminou a montanha. Os colegas não quiseram ir também, essa coisa que você falou, todo mundo querendo voltar para casa. Falei, não, eu vou encarar isso aí. Mais 5 dias e acabei indo para Galápagos, né? E Galápagos eu fiquei 5 dias lá, 4 noites, né? Mas você conhece muito bem, em 4 noites ali, dá para fazer mergulho, você mergulhar com tartaruga gigante. Dormiu lá em Galápagos? Dormi lá em Galápagos. Nossa, fascinante. Tem umas pousadas lá, umas vilas pequenas, assim, sabe? E aí você acaba ficando nessas vilas. Fui sozinho, levei a mochila, deixei uma... A Flávia, a Enzo e Luísa não querem ir, não? Não gostam desse... Vamos para uma viagem com o pai e eles correm. Eles correm, bicho. Eu tento levar. A Flávia é parceira, hein, Flávia? Um beijão, Flávia. Inteligente também, tua esposa, hein? A Flávia é top, hein? Grande farmacêutica da Bioessência. Exatamente. E o Enzo também, fera, e a Luísa, amiga do Bruninho. O Bruninho falou, pô, pai, ela é bacana pra caramba. Os dois estão em São Paulo lá, né, PH? A criançada tá grande, hein, carnal? Mas eles não são interessados em fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem, o pai quer fazer uma viagem. Ninguém quer ir pra você. Não, ninguém quer ir.
pode ir sozinho que Eles estão esperando ali Mariscal. Ficou esperando Mariscal, Porto Rico. Exatamente, viu? Carlão, saindo um pouco da montanha e vindo para atividade-chave tua, que é médico veterinário. Sim. Você é um cara muito estudioso, muito inteligente, e tanto que foi você que implantou, há 26 anos atrás, o curso de medicina veterinária na Unicesumar. Há 26 anos vai fazer, foi em 98, né? 27. 1998. Na realidade, quem implantou o curso foi o professor Rigolon, né? A gente trabalhou junto, né? Logo no começo acabei entrando também, porque... No comecinho de tudo. Bem no começo ali, né? Então, no primeiro ano, não tinha hospital veterinário, não tinha a estrutura, porque... O desafio era grande. O desafio era muito grande, né? Então, desde o começo, quando eu entrei, né? A gente acabou, a partir... de 98, a implantação, né, em vários momentos, nós fomos para outras cidades, nós fomos conhecer outros hospitais, fomos ver as estruturas externas, para ver o que ficaria melhor dentro do Unicesumar. Nessa época, o professor Wilson... Sempre investiu muito também em tecnologia, ambiente. E ele sempre gostou muito da medicina veterinária, sabe? Foi sempre a menina dos olhos dele ali dentro, apesar de ser um curso bastante restrito, assim, não com muito volume de aluno, né? Mas comparado, por exemplo, na época, a uma odonto, a um direito, a administração, né? A medicina veterinária sempre teve um olhar diferente e graças a isso a gente conseguiu construir, né, uma estrutura bem bacana. Eu acho que o Unicesumar hoje, em questão da medicina veterinária, a gente conversa muito sobre isso, acaba sendo uma referência na nossa região, né? E a formação hoje é legal porque eu tenho aluno formado que trabalha comigo, né? Então, hoje a gente acaba... E eu tenho alunos que são, sabe, viraram referência em suas áreas, né? Você falou de aluno. O programa de residência, porque a gente fala de residência médica, né? O cara é oftalmologista, ortopedista, sim, oncologista, e também... Na medicina veterinária não é só tem a graduação, o cara pode ser um médico veterinário, cirurgião geral, não sei, mas tem as residências, que são aí as especialidades também, eu não sabia que tinha. Hoje você trabalha assim, a medicina veterinária, as residências não são direcionadas a uma especialidade, ela é uma residência que forma um médico veterinário generalista, certo? Então, por exemplo, você vai trabalhar com clínica de pequenos, você vai fazer residência em clínica médica de pequenos, certo? Depois, o processo de evolução na medicina veterinária é um pouco diferente da medicina, certo? A medicina, o cara já se especializa logo na saída. A medicina veterinária, ele faz uma clínica médica generalizada, por exemplo, geral, né? Uma clínica médica geral, que é o nosso caso. Então, você tem uma residência que é um aperfeiçoamento da clínica médica. E depois, aí o indivíduo, o médico veterinário, busca cursos de especialização. Aí ele se torna especialista. Igual o Guilherme lá que cuidou do Snowzinho, o Carlão, inclusive, foi o padrinho do Snow, me indicou, que foi um pet, um Spitz, que a gente ficou 11 anos na minha casa, e até hoje a gente morre de saudade. E no finalzinho, que ele estava ali com problemas, né, pulmonares, de respiração e também do coração. E tinha o Dr. Guilherme, né? Isso. Que cara espetacular, né? Da tua equipe ali, toda a tua equipe, desde a recepcionista, dos plantonistas. Mas o Dr. Guilherme ali é um cara diferente, né? Eu, nem em consulta de humano, eu nunca vi o cara, um profissional tão digno e tão capacitado de trazer o carinho, conforto, informação. Pois é. No caso ali, é um desenvolvimento desse generalista que vai indo para uma especialidade. Exatamente. Porque ele tinha um equipamento, né, que era específico ali para cardio, né? O Guilherme foi aluno nosso. Foi aluno também. Exato, foi aluno nosso. Ele fez residência, ele fez em anestesiologia, né? Aí entra grandes grupos de residência. Eu falei do clínica médica, cirurgia e anestesia. Depois tem as outras áreas ali na fazenda, que é trabalhar com cirurgia de equinos, né? Mas dentro da anestesiologia, ele se deu bem e gostou da área de cardiologia. E o que ele fez? Começou a estudar cardio, fez uma especialização e se tornou, então, um cardiologista, né? E esse Guilherme Parizão, né, é um cara extremamente competente dentro da área dele, um sujeito
também metódico e que seguiu todo esse processo. E é interessante esse mercado da veterinária que hoje, como a medicina humana, ela exige esses profissionais, né? Ao mesmo tempo que também o profissional, o médico veterinário generalista, ele é importante como médico da família, como médico que vai te direcionar hoje para um especialista, né? Às vezes você precisa desse profissional para depois você cair num especialista. No caso da cardiologia, aí entra, hoje nós temos lá na clínica neurologista, tenho oncologista, eu tenho gastroenterologista, eu tenho especialização também na área de imagem, gosto bastante também da área dermatológica. Então, cada área a gente acaba tendo um profissional hoje. Você tem um esquadrão, né? Acaba tendo uma turma grande ali trabalhando. Ô, Carlão, e o mercado pet é gigante, né? O pessoal hoje não... na verdade, a gente sabe, se você tem um pet, passou uma necessidade, você vai vender o carro, você vende apartamento, você vende fazenda, você vende tudo que tiver a fazer para salvar. Sim. Mesmo sabendo que está bem de idade, enfim, porque é membro da família, né? Eu falo que o mundo evoluiu nesse sentido, né, PH? Eu acho que uma das coisas que... Essa semana eu acabei vendo uma reportagem lá que os animais de grande porte podem viajar hoje dentro da cabine, né, em aeronave, né? Antes não podia, tinha que ir lá para baixo, dependendo do peso, se não coubesse ali naquela caixinha de transporte embaixo do banco, não dava para ir, tinha que ir embaixo. E aí o que aconteceu? Acabaram morrendo alguns animais. Sim. Teve um Golden. No passado, né? Do Golden lá. Um negócio que noticiado muito. E essa lei foi agora, né? E aí eu entro ali nos comentários do Instagram e eu vejo, né? Cada 100 comentários a favor, um contra, né? Isso é um aspecto evolutivo do ser humano, porque o cão é aquilo que eu sempre falo, ele nos dá um amor incondicional, ou seja, você pode ter os seus boletos lá vazando da gaveta para fora, ou você tá num carrão com dinheiro sobrando, ele não quer saber se você tá ali na rua dormindo, ou se você realmente é um sujeito branco, preto, azul, amarelo, não quer saber nada disso, entendeu? Ele simplesmente vai ser o teu companheiro, né? E isso vem mexendo muito com as pessoas, né? Num mundo onde o corporativismo, a exigência, a rapidez de resposta, a hora que você chega em casa tem um bicho ali que te traz, né, te acalma a alma, só o fato de você brincar com ele vai gerando, né, esse amor, ele mostra esse amor e aí isso vai mexendo com a gente. Então, o mercado pet percebeu isso de um tempo para cá, né? As pessoas começaram a ter mais bichos dentro de casa, isso é fato. Se eu não me engano... A projeção de números o ano pet 2023 para 2024, se eu não me engano, ao redor de 12% de crescimento. A gente falar em 12% de crescimento, você fala, pô, não é muito, mas se a gente for ver... Num ano, imagina. Num ano, né, isso é 1% ao mês, né? Então, uma coisa que ano a ano vem aumentando e em todas as áreas, né? A gente fala mercado pet, não é só comprar e vender ração, entra dentro... Hoje eu tenho uma empresa que é um núcleo de apoio ali veterinário. A gente faz imagens. Ele tomografia, raio-x. Faz raio-x, ultrassonografia, exames laboratoriais. A gente tem banco de sangue, né? Banco de sangue? Pois é, tem um banco de sangue para cães. Eu lembro que um dia eu estava nesse núcleo de apoio veterinário, que o Snow tinha que fazer um exame e tinha um cachorro lá que acho que era de Toledo. Estava vindo, tinha voltado, o pessoal manda para cá, vem de carro, fazer o exame. Porque... a tomografia que nós fazemos, apesar do humano, tomografia é uma coisa mais rotineira, né? Na medicina veterinária não é rotina. A tomografia, para a gente, sei lá, deixa eu lembrar aqui, ao redor de uns 7 a 8 anos, que ela começou a virar rotina no nosso diagnóstico. E nós que implantamos aqui em Maringá, né, a primeira tomografia, hoje nós somos únicos aí nesse exame, porque tem um custo elevado e isso ainda
é um problema em relação à disseminação ou à distribuição de centros que possam fazer esse exame. Então, o que acontece? Maringá hoje acaba sendo uma referência por conta desse exame e ela acaba servindo as regiões, né, geograficamente, né? Vem Londrina, vem Paranavaí, vem Moarama. Londrina hoje já abriu, mas teve uma época que era só nossa aqui. Então, a gente pegava o pessoal de até Presidente Prudente, toda a região aí num raio de 200 quilômetros, 300 quilômetros, acabava vindo fazer aqui, né? Hoje ainda vem muita gente dessa região, Paranavaí, Campo Mourão, Cianorte. E aí você faz todos os exames para outras clínicas, para outros veterinários. Presta esse tipo você de serviço. Sempre empreendeu ali dentro da medicina veterinária, né, Carlão? Sempre foi um cara pioneiro ali em investimentos, igual isso que a gente sabe, imagina um equipamento, uma tomografia, o cuidado, o custo dessa operação inteira e é em outra imóvel ainda, então tem toda uma complexidade de gerir tudo isso. E recentemente você teve até uma reforma ali na Pronto Dog, que agora é Pronto Dog Cat, né? Exato. Que projeto da Simone Kai, que ficou maravilhoso, a clínica parece um hotel, e na verdade virou um hotel pet, né? Sim. Eu lembro que você comentou, e até foi antes do Snowzinho partir, a gente acabou não precisando ficar lá, porque acabou sendo tudo muito rápido, ele acabou tendo um contratempo e faleceu em 2 dias. Mas você tinha comentado que os cachorros que agora ficam internados ali, tem alguns quartos, você montou uma hospedagem pro pai de pet ali, ou pra mãe de pet. Como que é, Carnal? A gente tem uma sala específica para esse tutor que realmente quer ficar junto com o animal dele, sabe? Que vai estar muito abalado se estiver fora, o cachorro... Exato. E a gente tem, nós temos hoje alguns clientes, né, que têm uma afeição, que têm um apego muito grande, não que seja diferente os outros, entendeu? Mas que a pessoa não consegue realmente, ou o próprio pet não consegue ficar longe do dono, e às vezes a distância, né, não faz bem para o animal. Então, a gente presta esse serviço hoje de uma forma diferenciada, onde o animal fica junto, né, com o tutor. Se ele quiser ficar o tempo todo, ok. Se ele não quiser, eu vou deixar ali um médico veterinário junto com esse pet o tempo todo, né, servindo vamos falar, ao processo de recuperação, não só a questão de medicamento, mas essa coisa... A conexão. Da conexão mesmo, sabe? Então, isso faz muito bem para o animal e faz muito bem para o tutor, que hoje, se ele fica longe do animal dele, pode trazer, inclusive, eu vejo aí pessoas que deprimem, que, sabe, entram num estado... acabam sofrendo muito, né, com essa distância. E quando a gente presta esse tipo de serviço, é muito interessante, né, que a pessoa realmente ficar ali com o animalzinho dele, nesse processo de recuperação, faz muito bem, né? Hoje no Sesumar, inclusive, eu montei lá agora, recentemente, um processo onde a participação dos alunos da psicologia, fazer o acolhimento tanto do tutor quanto dos veterinários que trabalham. E está dando certo. E talvez isso aí a gente vai expandir para as clínicas. Né? A parte da psicologia atrelada ali, essa conexão, esse sentimento. Vamos traduzir isso aqui, vamos entender o impacto aqui, de fato, usando a psicologia mesmo. Tentar ajudar todo mundo, né? Ajudar não só o pet, mas também aquele que é o tutor, que é o responsável, né? Eu não gosto muito de usar a palavra tutor, eu gosto de usar o responsável, sabe? Acho tutor, proprietário, aquela coisa muito... de dono, né? E ninguém é dono. Se o bichinho se abrir ali e ele achar outra pessoa, o responsável naquele momento. E outra coisa, o cara dá paz, porque se o cara vai fica aqui hospedado com ele, porque o cara vai te mandar WhatsApp dia, noite inteira, e tem 3 horas você tá dormindo, você não tá vendo o cachorro, porra. É o dia inteiro, Carlão, madrugada, mensagem, porque o cara quer o Carlão, né? A gente sabe que você é um cara muito conhecido, passou mal, a Fernanda era uma lá, queria que mandasse mensagem 11 horas pro Carlão. Falei, pô, Fernanda. Não, mas eu respondo. Não, sempre, de bate pronto, você... Não, eu acho que é uma coisa que, assim, a partir do momento que você assumiu a profissão é um celibato, né? A medicina veterinária é um celibato, não tem muita diferença. Eu não consigo entender você ter um cliente e você não poder responder para esse cliente teu, sabe? Eu sei que tem limites, aquela coisa, até estava lendo sobre... essa questão do imediatismo, o quanto isso pode te prejudicar, mas eu me sinto bem com isso, sabe? Eu não vejo esse mal, né, de estar ali ajudando e estar... Eu me sinto mal se
eu não consigo, você precisar de mim, eu não responder. Aí eu vou ficar ruim com essa situação, sabe? Com certeza. Comigo mesmo. Sabendo que pode, que tem conhecimento e que tá para servir a 11 horas. Eu já precisei, principalmente a medicina humana, eu já precisei e não fui atendido. E eu vejo quanto isso é difícil, né? Ou mesmo de um cliente, quantos já chegaram para mim, tentei falar com o veterinário que atende, ele não me responde. Pô, isso gera uma agonia. Quem tá precisando só que vai entender. Não tem um 92, um 96 aí para você ligar e resolver a tua situação, sabe? O médico veterinário é uma relação de confiança, né? Você tem que ter muita confiança naquele sujeito. Agora, a hora que você precisa dele, ele pulou fora. Então, comigo não funciona assim. Meu WhatsApp é aberto o tempo todo. E, Carlão, e quantas pessoas hoje você tem que liderar ali entre a Pronto Dog Cat e o núcleo? Não vou nem entrar dentro da tua liderança com relação à Unicesumar. Mas hoje o time total ali... Hoje vai dar mais ou menos umas 60 pessoas. 60 pessoas. O time é grande para gerir isso, liderar. Exato. E decisões e... Você coloca plantonista, profissional terceirizado, né? Uma galera que trabalha ali, vai dar mais ou menos isso. E esses bastidores da gestão, Carlão, disso, de controle, de contratação, você tem uma área específica dentro. Eu tenho... Para cuidar de pessoas também? Eu tenho, na realidade, o meu administrativo é dividido em duas partes, né? Uma que fica mais direcionada ao NAV, mas tem um administrativo central que fica na Pronto Dog mesmo, né? Hoje eu tenho um administrador, né? O Jefferson, que me ajuda muito, é meu braço direito ali. A administração hoje, quando você trabalha são empresas que precisam ter lucro, a gente precisa ter estudos. Todo dia eu tenho uma reunião com ele, entre meia hora e uma hora, todo dia eu me reúno logo após o almoço, a gente já tem isso já pré-determinado, porque como qualquer empresa, né, PH, você é top 10 nisso aí, eu sou uma formiguinha perto da tua capacidade de gestão. Mas o que a gente preconiza nisso aí? Sempre montar estratégias diárias, né? A estratégia ela acaba sendo diária dentro de problemas que vão aparecendo, né? Então, como que a gente vai fazer? Como que nós vamos divulgar o plantão? Como que a gente vai aumentar o faturamento do plantão? Qual que é a nossa pegada aqui agora para mostrar a clínica de uma forma que as pessoas começam a entender que em Maringá tem uma clínica 24 horas, é a Pronto Dog, sabe? Então, assim, todos os dias a gente tem uma pegada mais ou menos parecida, onde nós vamos construindo aí a imagem, né? Que é uma clínica de 40 anos praticamente. Não, é chique, bonita, continua, né? Decorada, ambientada. O projeto da Simone ficou maravilhoso, em frente ao Parque do Ingá, né? Uma região icônica aqui, né? Extremamente valorizada e... Então, esse aspecto... Agora, nós estamos aí nessa expectativa da pejotização, que para a gente é uma coisa importante, porque hoje trabalhamos com muito profissional liberal, então se der certo e realmente eles construírem uma regra para isso, vai dar bastante tranquilidade para a gente. Ou seja, eu tenho que se envolver com tudo ali, né? Então, o tempo todo está ligado, o acolhimento hoje do paciente. Hoje, a forma que você recebe o paciente na clínica, como que você conduz esse paciente ao internamento, como que você conduz ele lá para o banho-tosa, a forma que o cliente entrega o animalzinho, né, para o meu funcionário, como que ele segura ele no colo, tudo isso tem que ser trabalhado, sabe? Porque isso vai mostrar realmente para a pessoa a preocupação que a gente tem em fazer um serviço top, né? Uma coisa... Não, teu time é espetacular, mas dentro tem o Jefferson ali, tem alguém para cuidar dessas pessoas, porque assim, é impressionante o carinho, igual você falou, de pegar o teu cachorro, a pessoa tem um sorriso, e você vê que com amor de verdade, não tá ali, né, só fazendo um protocolo que é legal, que tem que ser, mas assim, a pessoa de fato, cara, tipo, gosta muito de pet, você vê... Tem uma área específica de pessoas? Como você faz essas contratações, esse recrutamento? Então, hoje eu falo, nossa equipe ali de administrativa, nós temos 3 pessoas, né? Mas o Jefferson é o nosso... O pilar da cultura, sim, vamos falar. Pilar da cultura. Um cara muito tranquilo, trabalha muito bem
essa interpessoalidade, sabe? Gerencia conflito com muita facilidade, ele é administrador. Um olhar estratégico. Tem um olhar estratégico. Então, assim, uma pessoa que hoje é o meu braço direito e que trabalha toda essa... Nossa, equipe fantástica, Carlão. Carlão, e dentro desse tamanho, desse mercado de pet, falando de tecnologia, eu vi que até um colega de Santa Catarina tinha até uma rede de farmácia de manipulação chamada Medfórmula, o Marcelo Piazeira. Aí você vê planos de saúde, tem muita coisa vindo nessa esteira, Carlão. O plano de saúde, vamos falar assim, se a gente dividir esse mercado pet, trabalhar a saúde animal. O plano de saúde é uma coisa que hoje já acontece, né? Claro que diferente dos planos de saúde humano. O plano de saúde humano, ele às vezes contempla tudo, né? Você pega lá hospital, todos os procedimentos, o cara vai fazer uma cirurgia cardiológica. Hoje não, o plano PET ele cobre alguns valores, né? Mas tem crescido bastante isso. Eu vejo alguns... Está em ajustes. Está em ajustes, né? Para a gente hoje não muda, por exemplo, se eu atender um PET por plano ou particular, é a mesma coisa, eles cobrem os valores como o particular. Diferente do humano, você atende ali pacientes, né, animais com plano de saúde. Sim. Não plano da Pronto Dog. Não, a gente não tem da Pronto Dog. Mas o cara tem lá tipo um Bradesco animal. O Bradesco Saúde lá. Exatamente. O animal, reembolso. Reembolso aí, boa. Trabalha bastante com essa questão do reembolso. Ele coloca lá valor, sei lá, R$1.500, R$2.000, né? E aí trabalha dentro do reembolso desses valores aí. São coisas pequenas, nada muito grande. Não vai... O plano hoje não vai pagar, por exemplo, uma cirurgia de catarata do teu animal, você entendeu? Então, diferente do plano humano, né, que cobre esses custos. Talvez no futuro isso acabe acontecendo, hoje não, né? Depende do tamanho de centro e tudo mais, ticket, médio. Carlão, qual foi o atendimento mais complexo que você já teve nesses 26 anos? Não, 26 anos é de professor, deve estar com uns 30 de atividade aí. Qual o caso mais complexo que você atendeu, mais horas dedicadas ali numa cirurgia, ou aquele caso que você imaginava que, não ia ter reversão e você foi muito feliz ali no diagnóstico e numa cirurgia? A gente tem muita coisa aí, né? Se for lembrar aqui, meu Deus, todo dia a gente tem um caso desafiador, né? Hoje, essa noite, por exemplo, 6 horas, estava em cirurgia de um animal que acabou sendo atacado por outro, mas eu me lembro, voltando aí um pouquinho, eu me lembro de um caso que também foi de um ataque. A mulher estava passeando na rua com a cadelinha dela, e essa cadela foi atacada por 2 Rottweiler, né? A mulher tentou se separar, tomou uma mordida no braço, e essa cadela levou uma mordida na coluna, quebrou a coluna dela, eviscerou, ou seja, abriu o abdômen, as vísceras saíram, e foi próxima à clínica, e ela já era cliente. Nós corremos lá, ajudamos a trazer o animalzinho, operamos esse animal de imediato, né? E essa cadela demorou ao redor de uns 6 meses para recuperar. Então foi muita luta, além dos procedimentos que foram feitos, né? Ela ficou muito tempo internada, ela voltou a andar, claro que com dificuldade, tinha algumas restrições, né? Mas foi talvez o caso mais longo, né? Que de animal internado. De uma gravidade muito grande, vísceras. Viscerou, quebrou a coluna, ela perdeu o movimento, esse movimento depois parcial, né? Ela não ficava mais em pé, então tinha que ficar manuseando ela. Ela ficou pelo menos aí 6 meses, né? Em tratamento contínuo. Treta mesmo. Carlão, aqui na reta final. Sim. Momento mais extremo da tua vida? Aconcagua. Aconcagua, dia de cume. Sim. Dia D. Dia D. Esse foi o top. Você já passou por algum fracasso que, olhando para trás, foi essencial para o teu crescimento? Eu acho que eu olho para trás, eu vejo um monte de fracasso, assim, que vai me empurrando para frente, sabe? Sim, eu já abri empresa, já tive que fechar a empresa, passei por momentos difíceis em relação, você pega a mesma época da pandemia, né? Pra gente também pegou muito, mas eu acho que
o fracasso, o sofrimento, ele vai sempre te empurrar para frente. Eu vejo que eu aprendi, e até ontem eu estava tendo uma conversa com meu filho a respeito disso, ele tem uma bandinha, né? E eu estava conversando com eles, eu falei, olha, a gente vai sempre aprender muito mais batendo cabeça, fracassando naquele momento, mas se você analisar que aquilo vai te fazer bem, porque ele vai te empurrar, né, para frente de uma forma que talvez naquele momento você não vá compreender, mas lá olhando para trás, e olhando para trás hoje eu vejo o quanto foi importante aprender a gerenciar, aprender nos negócios como que você faz uma gestão mais justa, como que você vai adequar os teus problemas, né, e não se perder dentro desses problemas, fazer isso virar realmente um ponto positivo. Olhar e fazer como referência. Carlão, legado. Que legado o Carlão quer deixar nessa vida? Então, cara, eu acho que assim, eu penso muito, né, o que meus filhos vão olhar para mim e vão ver como figura de pai, né? Eu acho que o legado é de uma família realmente que eu possa deixar com filhos que tenham um caráter positivo, que sejam pessoas grandes, que sejam pessoas amigas, que eles possam ter aí, né, uma vida como que eu posso colocar isso? Que eles possam viver plenamente, certo? Eu quero deixar uma memória positiva para que eles realmente sejam pessoas do bem, só isso, da minha família. Não quero deixar nada de casa, não quero deixar nada de apartamento. Não, mas vai deixar nada... porque tem o imposto de renda tá bonito. Eu quero ali. só deixar realmente que eles tenham o legado, é justamente esse, é um legado moral, certo? Dos meus filhos, para que eles realmente possam também servir de exemplo. Um legado moral bacana. E porque o aluguelzinho já está garantido para eles ali, a recorrência ali. Carlão, qual sonho você ainda não realizou? PH, hoje eu não tenho muita coisa assim, sabe, sonhos, e eu acho que eu quero seguir, meus sonhos são seguir aí subindo as minhas montanhas. Eu não vou falar um sonho só não, porque tem alguns O Denali seria o sonho mais próximo. Mais próximo ali, só falta mirar o alvo e colocar a data. O resto eu acho que eu estou muito tranquilo assim, em relação a isso, não tenho ambição, grandes ambições. Hoje a minha ambição realmente é seguir no esporte, tocando a minha vida profissional, mas se for falar em montanha, aí o Denali é o mais próximo. Quem foi seu maior ídolo, Carlão? Cara, eu acho que assim, quando você fala isso, né, a gente já pensa na família, né, e a gente pensa na religião, né, então maior ídolo é difícil, mas eu acho que eu colocaria meu pai e colocaria Jesus hoje, Jesus Cristo, como sendo meus maiores ídolos aí, né, não vou pontuar um só não, porque eu vou ser injusto, né. A base ali, né, eu conheci teu pai, morava ali na Joaquim Nabuco. Exatamente. Você tinha um sítio, um uninho vermelho. O uninho vermelho, ele foi para Bahia uma vez com aquele uninho lá, você acredita que minha mãe acabou indo morar lá durante um tempo, vai catou aquele uninho parar lá. Bateu na Bahia comigo. Bateu na Bahia, foi e voltou, né? Uma casca grossa. O bicho era casca grossa. Carlão, sensacional, irmão. Obrigado aí pelo carinho, por ter aceito gravar comigo. Você que é uma pessoa que eu sinto da gente não ter mais contato no dia a dia, com mais jantares, com mais caminhadas, porque é sempre espetacular falar com você. Você é um cara mesmo assim, sem puxação, um cara diferente, que eu gosto muito, sempre aprendo muito. É muito gostoso estar contigo. E me chama pra fazer umas trilhas aí, porra. Cara, eu vou falar uma coisa. Toda vez que eu faço um cume ou que eu tô numa trilha, eu lembro de você. Você pode... Você manda as fotos lá, né, velho? Então, mando foto, mando vídeo, sabe? Do Elbrus na Rússia, você mandou de lá. O filminho lá. Do Aconcagua. Pois é. Então, essa conexão existe forte. Eu acho que sempre que você puder, né, tá junto aí. Tentar fazer os domingos aí. O convite tá feito. Vamos ver se domingo agora
depois você me sinaliza a hora que você vai fazer e vamos ver se eu aguento para voltar e vamos ver se sai algum projeto novo aí para frente aí de Aconcagua novamente. Vamos começar a voltar a fazer Eu confesso que esse ano que você foi, sem mentira, sem desculpa e sem... Era um ano que eu falei, cara, acho que dá para ir esse aí, dá para voltar. E era bem a formatura da minha sobrinha, da minha filhada, filho do meu irmão em São Paulo de medicina. Aí, puxa, ia ficar extremamente... Né? Era um momento especial para a família, para ela, para mim também. E aí foi dia 27, alguma coisa de janeiro, que era bem quando vocês estariam lá na montanha. Acho que vocês foram dia 16, 17. Foi dia 17, eu acho. E aí, 16, deu. 17, tá. E aí, tô pensando isso aí, alguma coisa para 2026. Vamos ver se sai, tem que ter esse empurrão e eventualmente numa trilha aí de domingo sai a picada para... Próximo evento agora é Serra Fina. Nós vamos fazer lá, ficar 4 dias. Serra Fina é legal, hein? Serra Fina é top. Não fiz ainda, mas falam que é uma das mais lindas travessias também, né? Hoje é considerada a mais bonita e mais difícil do Brasil, né? A gente fez a Serra dos Órgãos, né? 3 dias, porra, legal. Foi bonito, massa, hein? Entramos em Petrópolis e saímos em Teresópolis, cara. 3 dias, 2 noites dormindo lá. E Serra Fina é difícil, essa é dura, né? Porque tem lugares que não tem água, tem que levar muito peso. O problema é você levar água, né? Você fala, tem que tomar 4 litros. Você levar 4, 5 litros, é 4, 5 quilos nas costas. Eu tomo até mais durante o dia, né? E aí você tem que levar 10 quilos de água nas costas. No lombo. No lombo, mais barraca, comida e roupa, essas coisas. Treta. Não é fácil, não. Carlão, sensacional. Muitíssimo obrigado pelo carinho, pela atenção. Bora fazer essas trilhas e bora colocar essa resenha em dia. Cara, muito feliz de estar aqui com você, batendo papo. Parece que eu tô em casa. Então, realmente, fiquei muito contente com o teu convite, viu? Obrigado você por ter aceito, de bate-pronto, gravando aqui 7h30 da manhã, né, Carlão? A galera acha que é novela, né? Grava no meio do dia, à noite. É cedo, velho. Cara, e fico feliz aí vendo o monstro que você é aí hoje, né? Tocando à frente da Organi, mandando ver, sabe? O cara... Tiro, pedrada e bomba. Cara, eu me inspiro em você, assim, sabe? Para poder realmente... eu vejo aí o quanto você se envolve nas tuas coisas e, sabe, fazendo o negócio acontecer mesmo. Parabéns, viu? Obrigado, Carlão. Isso aí, o desafio é grande, liderar, aprender sempre, né? Aprendendo o tempo inteiro. Acho que a humildade intelectual ali de aprender sempre e identificar pessoas muito boas, com complementariedade. Sim. A gente tem, às vezes, uma visão estratégica, uma articulação, uma visão, mas, cara, tem que ter gente para ajudar a estruturar esse projeto, avançar, organizar. Sim. E tecnologia é treta. Não tem fim. Tiro, pedrada e bomba, Carnal. Mas tá colhendo. Não é vida de veterinário, não, tá? Nessa moleza, não, tá? Quem vê pensa, né? Obrigado, Carlão. Eu que agradeço. Galera, deixa um like aí, coloquem nos comentários. E obrigado aí por estarem acompanhando. E vai vir muita coisa boa aí de episódios com convidados especiais. Beijo, galera. Show, Carlão. Deu até secou a garganta aí. Obrigadão, Carlão.